misericórdia de Deus, pela graça de Deus, Deus tem me escolhido, Deus tem me chamado desde ventre da minha mãe. A minha mãe já era evangélica, a minha mãe já servia ao Senhor, a minha mãe era uma mulher de coração, uma mulher que buscava a presença de Deus, uma mulher que nunca desistiu de orar. A minha mãe ela ficou grávida de mim. E de repente a minha mãe ficou grávida de mim. E durante a gravidez, Deus fez uma promessa para minha mãe. E quando Deus fez uma promessa para minha mãe, e por causa da promessa de Deus, o diabo se levantou com grande fúria. Por causa da promessa de Deus. A minha mãe era para ser uma prova muito difícil. E quando a minha mãe passou uma prova muito difícil, Deus permitiu que a minha mãe passasse por uma prova de fogo. E durante a provação, a minha mãe passou uma prova de fogo. E de repente a minha mãe passou mal. E quando a minha mãe passou mal, ela foi direto no hospital. E quando chegou no hospital, o médico atendeu a minha mãe. Quando o médico atendeu a minha mãe, e de repente a minha mãe, ela ficou ruim, ela passou mal. Aí quando completou 7 meses de gravidez da minha mãe, o médico disse: a gente vai fazer de tudo para salvar esta criança. E de repente o médico mandou uma enfermeira. O médico mandou uma enfermeira para dar uma injeção para segurar mais 2 meses. A enfermeira deu injeção errada. A própria enfermeira, ela deu injeção errada. Eu não aguentei. Eu não aguentei ficar no ventre da minha mãe. Eu nasci com 7 meses. E quando eu nasci com 7 meses, o médico ficou preocupado. O médico olhou para mim e resolveu contar para minha mãe. Aí o médico disse: o problema do seu filho é grave, é sério, e ele nasceu com uma doença chamada paralisia
cerebral. E essa paralisia cerebral, ele vai ficar completamente paralítico. Não vai andar, vai viver numa cadeira de roda. A situação dele é difícil, não é fácil. Ele nunca vai sair da cadeira de roda. A situação dele é difícil. Não tem cura, não tem esperança, não tem mais jeito, não tem mais recurso, não tem mais saída. E ele vai viver numa cadeira de roda o resto da vida dele. E talvez ele vai ficar cego, mudo e surdo. O médico me condenou à morte. A medicina me condenou à morte. O médico falou isso para minha mãe. E tem vezes quando o médico falou isso para minha mãe, a minha mãe, ela olhou para mim, e ela olhava assim para mim, e ela dizia: Senhor, tenha misericórdia do meu filho. E cada vez que a minha mãe olhava para mim, e ela dizia: Senhor, tenha misericórdia do meu filho. E de repente a minha mãe, ela falou para Deus: Senhor, a tua palavra que cura, salva, liberta, transforma. O teu batismo com o teu Espírito Santo e leva para a sua glória. E de repente, a minha mãe, o Espírito Santo de Deus tocou no coração da minha mãe. Quando o Espírito Santo de Deus tocou no coração da minha mãe, e a minha mãe, ela falou para Deus: Senhor, a tua palavra de Deus diz fazer prova de mim. Malaquias capítulo 3, versículo 10. Fazer prova de mim, assim diz o Senhor. E de repente, o Espírito Santo de Deus tocou no coração da minha mãe. E nessa época, eu já estava com 5 anos de idade.